Bugadas, bichados e tudo nos intermédios. Bem-vindos à semana 13. Está um frio do caraças onde eu me encontro. Por isso vamos lá despachar isto, que temos playoffs para falar. Começando aqui por um jogo que foi entre os últimos, por isso não decidiu grande coisa. Pois então, num jogo que bloqueou ambos os times, o Cristina o do Samuel já estava bloqueado no sétimo de Alves Barrota e com esta vitória por 9 pontos, o Cincinnati Burrows do Dr. Luís também ficou em sétimo da Ipiranga. Aqui o Samuel teve o Trevor Lawrence a bater na projeção. Teve, em termos de bugadas, isto foi muito fraquinho do lado dele. Teve aqui o Divo Samuel com 22 pontos e meio, 64 jardas. Teve mais quem? Teve aqui o Marco Jones um bocadinho acima. Teve a defesa dos Bears a bom nível contra os Eagles, com uma pick e um fumble e apenas 15 pontos permitidos. Uh, Nick Folk também ganha aqui 3 pontos e meio. Para um kicker não está nada mal. E ele falhou um field goal acima das 50 jardas, mas este não dá penalização. Mas foi mais por competência de ter aqui dois ou três jogadores acima dos 20 pontos. O Samuel, o Gibbs, o Kenneth Walker, o filho da puta do Gibbs, que depois do que fez a semana passada, aqui a ficar 10 pontos abaixo, quase 11 pontos abaixo da projeção, 68 jardas em 20 corridas. Ele foi stuffed várias vezes contra a rushing defense dos Packers. Tinha que fazer aquela exibição monstruosa na semana atrás. No banco houve aqui a lesão de Rogers no punho, por isso é que só conseguiu aqui 10 pontos e meio. Juan Johnson tinha sido aqui uma boa opção para o Taysom Hill, faz abaixo de 3 pontos. E não há mais nada. Era mesmo aqui o Juan Johnson pelo Taysom Hill. E também podia ter entrado o Marvin Mims ou o Douglas pelo Shakir, que também só faz 2 pontos. O Shakir apenas uma recepção para 5 jardas na, na vitória, aliás, dos Bills contra os Steelers. O James Cook foi o líder deste jogo. E o Keane Coleman teve um touchdown também. Já acho que mais à frente falaremos dele. Olá, amigo Cia. O Dr. Luís teve aqui o Justin Herbert bem abaixo, 28 pontos e meio apenas, 150 jardas, 2 touchdowns, uma pick, 15 a 20 passos, baixo volume de passos, tal como tinha sido na semana 11. O David Montgomery bate a projeção, Devonta Smith fica bem abaixo, tal como o Dallas Goedert, os dois dos Eagles. Emeka Egbuka, que está claramente a perder gás, agora as últimas 3 semanas, todas abaixo de 50 jardas e 100 touchdowns. O Nick Chubb ganhou aqui um bocadinho, graças ao touchdown, está para chegar aos 16 pontos. Rashad White perde 3 pontinhos. Talanoa Ufanga é um dos principais do Dr. Luís que ganha e é um defesa, aqui com 13 tackles. No banco, Daniel Jones sozinho a menos que o Herbert. O Fanning, no lugar do Rashad White, tinha dado a vitória, por exemplo. E o Alec Pierce também. O Alec Pierce, portanto, o Fanning podia ter entrado para o lugar do Goddard e o Alec Pierce para o lugar do Rashad White. E já era uma vitória bem confortável do Dr. Luís e que conjugado com os restantes resultados do Smiles e do Boa Vista, o Dr. Luís podia ter chegado ao sexto lugar. Sendo assim ficou em sétimo, portanto derrota, e o Samuel acaba o campeonato com 2 vitórias seguidas, depois de ser durante largas semanas o pior time da liga. Outro resultado que não trouxe alterações à tabela, nem de uma conferência nem da outra, mas que podia ter trazido, caso o resultado fosse ao contrário. O Smiles ganhou ao Capivaras e conseguiu segurar o quinto lugar.
Se o Capi tivesse ganho, subia ele ao quinto lugar, por causa da derrota do show. Sendo assim, fica em sexto. Uh, 186 pontos contra 227. Não há muito a dizer. Vitória tranquila do Smiles. Aqui com o Patrick Mahomes a fazer 6 pontos e meio acima da projeção. Na derrota em Dallas. 4 touchdowns, 260 jardas. Uh, não é muito normal haver. Acho que é mesmo a primeira vez que um quarterback faz 4 touchdowns e perde o jogo. Acho que li isso em algum lado. O Jameson Williams, também aqui com uma boa bugada no dia do Peru. 144 jardas, um touchdown. O TJ Hawkinson, uma das melhores exibições da época, a segunda melhor, depois da semana 3. Aqui 59 jardas. Tem sido uma semana não, uma época muito abaixo do que o Hawkinson fez em 2024. Mas também, tendo em conta a situação de quarterbacks lá em Minnesota, acaba por ser um pouco natural. Chevy Worthy também ganha aqui uns pontinhos. O Derrick Henry perde, faz a projeção, mas chega quase aos 30 pontos. E depois há aqui a razia do Mooney, do Odunze. O Oluokun também perde aqui bastantes pontos. E depois compensa aqui o Kevin Byard e a defesa dos Niners, que tem aqui 2 fumbles, 3 sacks e apenas 8 pontos permitidos. Ou foi o Sanders? Era o Sanders que estava, certo? Confirmar aqui, sim, era o Sanders. No banco, aqui para o lugar do Mooney e do Odunze, podia ter entrado o Keith Rodrigues e o Malik Washington, davam mais um impulsozinho e o Smell chegaria aos 240 pontos à volta disso. Enquanto que o Capi teve Lamar a fazer outra exibição muito fraca, mais uma este ano, 29 pontos apenas contra os Bengals. A defesa dos Bengals tem vindo a melhorar bastante face ao que andava a fazer no início da época, mas mesmo assim o Lamar faz apenas 17 passos em 32, fica acima, pouco acima dos 50%, chega quase aos 150 jardas, mas não tem touchdowns, tem uma pick, tem 2 fumbles, mesmo em carries, em rush também não tem assim nada de especial, não chega a 100 jardas, por isso é um ano bem atípico do Lamar. Ele que a entrada para esta semana tinha três picks e um fumble, portanto está 4 turnovers e agora nesta semana, neste jogo faz 3. Faz quase tantos turnovers neste jogo como no resto da temporada. E tem dois turnovers aqui contra Cleveland, tem mais 2 turnovers contra os Chiefs, o resto estava limpinha a ficha, mas é fraquinho o Lamar. E o Capi sofre por consequência, por arrasto. De resto, o que é que o Capi tem aqui? Tem a defesa dos Jaguars, que brilhou de forma natural contra os Titans, com 2 fumbles recuperados, com 3 sacks e apenas 3 pontos permitidos. Tem aqui o Kelsey a ficar ligeiramente acima da projeção. Tem aqui o touchdown, mesmo não chegando a 50 jardas. Tem o Javonte em cima da projeção e com um touchdown em passe. Tem o Dobbs que tem o touchdown também. Uh, Ramondre Stevenson que entrou em ação na última noite e precisava de uma mega pegada do Ramondre para ainda virar o jogo, mas não veio. Mesmo assim, 80 jardas combinadas. E o Capi, mesmo olhando para o banco, podia ter entrado o Ertz, aqui para o lugar do DJ Moore. Podia ter entrado o Purdy, ganhava meio ponto, 7 décimas, 7 décimas não, 8 décimas em relação ao Lamar. Aqui o Ertz em relação ao DJ Moore ganhava 30 pontos. Não, mesmo assim não chegava.
E depois, mesmo metendo aqui o Ray Davies no lugar do Keenan Allen, por exemplo, eram mais 9 pontos, não chegava. A Divo, no lugar do Campbell, ganhava 2,5 pontos. Não, era no lugar do Connor. No lugar do Connor ganhava 2,5 pontos. Não, não chegava. O Capi precisava aqui de uma jogada acima de 30 pontos de alguém para concorrer aqui com a do Jameson Williams e mesmo com o Derrick Henry que também chega perto dos 30 pontos e não tinha ninguém. Aqui o Lamar claramente a ser o que arrasta o Capi para o fundo e vamos lá ver agora o que é que ele faz nos playoffs contra o Parobé. E falamos então do Parobé que ganhou o jogo mesmo ficando abaixo dos 200 pontos, algo que não é muito comum nele. Aliás, vamos ver quantos jogos eh, esta temporada é que ele ficou abaixo dos 200. Não devem ter sido muitos. Ficou este aqui mesmo em cima dos 200. Eh, foi o primeiro jogo abaixo dos 200 do Parobé esta época. Mesmo assim, ganhou o Boa Vista. O Boa Vista fica assim em sexto na Ipiranga, enquanto que o Parobé com esta vitória e conjugado com a derrota do Tripa Seca consegue chegar ao terceiro lugar. Drake May, aqui um bocado abaixo da projeção, apesar dos dois touchdowns. O Drake May não fez nada de errado, foi uma boa exibição até. E é o melhor quarterback de Fantasy. Mesmo assim, estava com projeção de 53 pontos contra os Giants. Não chegou lá. Bijan Robinson, a principal jogada do Parobé e a maior pontuação da semana na Fantasy, na nossa Fantasy. 142 jardas, um touchdown, mais 51 jardas em recepção. Por isso, quase 200 jardas combinadas aqui o Bijan. Em sentido contrário, o Njigba, com um dos piores, com o pior jogo da temporada, apenas 23 jardas contra Minnesota, se bem que pronto, Seattle ganhou o jogo com a defesa e o ataque pouco teve que subir ao gramado e mostrar-se porque estava mais que resolvido já, graças ao Max Brosmer. Mas 23 jardas, isto complica. O Njigba depois disto já dificilmente chega aos 2000. São 5 jogos, tem que fazer 5 jogos, são 664 jardas. Vai ser difícil onde vai chegar às 2000 já. 1600, 1700 é totalmente possível. 2000 já, já acho bem impossível. O que é que temos aqui mais? Kevin Anderson ficou um pouco abaixo, mesmo assim 67 jardas, mais 19 em passe. Gunnar Helm, o Tyrant dos Titans, que ganhou o lugar onde jogo, tem aqui 23 jardas, onde jogo em comparação 4 jardas apenas, por isso. E tinha o Okongo, mesmo assim o Okongo fazia menos que o Gunnar Helm. O Okongo fazia 29 jardas, O tiroide, o tiroide Taylor fazia os mesmos pontos que o May. O Zach Charbonnet podia ter entrado para o lugar do Troy Franklin. Tal como o Karim Hunt podia ter entrado para o lugar do Kim Eradike. O Jetta ficou e bem no banco. O Parobé ganha, graças aqui à bugada do Bijan. Porque isto numa semana normal, estes 192 pontos não iam chegar para ganhar a maior parte do pessoal. Uh, Aqui ganhava o Shu, ganhava o Tripa Seca, ganhava o Capi. Aqui perdi com os dois, aqui também perdi com os dois. Aqui ganhava os dois. Há uma liga bem desequilibrada, mas tendo em conta a média de pontos da liga, que anda à volta dos 214, 215, este 192 para um eterno candidato ao título.
e que já foi campeão uma vez, 192 pontos e meio é muito pouco. O Diogo teve aqui o Goff, que até dá aqui uma ligeira bugada, com dois touchdowns, 250 jardas contra os Packers, não tem piques. Tem aqui o Jacoby Myers, que quase duplica a projeção, com 90 jardas, um touchdown, segunda semana seguida a fazer touchdown. Mas pronto, fica por aí. Depois o resto, tem aqui o Brissette no banco, fazia mais quase 6 pontos que o Goff. Tem aqui o Keishan Booty, que também podia ter entrado para o lugar de alguém, para o lugar do Chris Brooks, por exemplo, mas ficaria sempre longe da vitória, muito longe. São aqui quase 60 pontos de diferença. Os Giants em terreno negativo, Chris Brooks, já falámos, uh, nem percebo bem porque é que ele foi usado. O K. Dotton, uma vergonha. Jalen Waddle também aqui 10 pontos abaixo. Aaron Jones também teve um dia bem complicado, apenas 3 jardas, mais 22 em passe. No banco não havia mais ninguém. Havia aqui o Kirk que não teve qualquer alvo contra os Colts. Isaiah Davis também, o backup do Brissol, não apareceu contra os Falcons, por isso é complicar aqui um bocadinho. O Buti teve um touchdown neste jogo. É, por aí ajudava. O Brissett, dois touchdowns, uma pick. E era isto. Pronto, o Diogo, boa sorte nos playoffs. Uh, mas com o Waddle e com o Jones a darem estas performances, não pode sonhar com muito. Vai jogar contra o Meidão. Por isso, boa sorte, Diogo, na tua estreia nos playoffs desta liga. Já que estivemos a falar dele, o Meidão ganhou, confirmou o terceiro lugar, não deu para chegar ao segundo porque o Moscambilhas ganhou, enquanto que o Tripa Seca com esta derrota e a vitória do Parobé desce terceiro para quarto. O PV teve aqui o Bonix em cima da projeção, no jogo louco de overtime contra o Washington, um touchdown numa pick, passa as 300 jardas, o que dá aqui acima dos 45 pontos. De resto, em termos de eficácia de passes, está razoável, mas nada demais. É o que tem sido sempre. A parte deste jogo contra a Indiana, que esteve acima dos 70%, e Bengals no 69%, o resto é 65% para baixo. Não é excelente por parte do Bonix, mas desde seja eficaz, os Broncos agradecem. O PV perde o jogo aqui um pouco por culpa do puxado do Saquon Barkley. 56 jardas, 9 touchdowns. Ele só tem que 5 esta época? 4? 4 e bem longe das 1000 ainda. Uh, ele o ano passado esteve nas quê? O ano passado teve 12 ou 13. Onde é que está a página dele? X. Aqui. 13 touchdowns, o ano passado. Este ano 4. Por isso é bem visível a regressão dos Eagles, dos campeões. Davante Adams junta aqui mais 2 touchdowns à lista. Ele já vai com 14 esta época. 58 jardas. Ele não tem muitas jardas. Só tem aqui um jogo acima da 100. Outro jogo acima das 80, quase 90. E este aqui 77. Não tem assim grande coisa de jardas. Ele está bem longe dos 1000. Mas 14 touchdowns. Ele está muito eficaz na red zone. E aqui mesmo com a derrota frente aos Panthers. Mais o que é aqui? Tony Pollard em cima da projeção, Ferguson também, Edison, RJ Harvey
mesmo acertaram. O Brian Branch ganha aqui 5 pontos. O Sherwood perde 8. A defesa dos Lions em terreno negativo. Por isso isto aqui tudo somado. Barkley, Sherwood, a defesa dos Lions. Não haver aqui uma bugada de 30 pontos prejudica bastante o Tripa Seca neste jogo. No banco havia Bam Knight no lugar do Edison. Eram mais. São aqui 29,7 para 12,7. Portanto, eram 17 pontos e meio. Num jogo que fica resolvido por 97, 20 e qualquer coisa. Por isso tinha que arranjar aqui mais alguma coisa que ele não tem. Não há aqui mais nada. Era mesmo só o Bam Knight que não chegava. E após 205, mas precisava aqui de mais 10 pontos alguros, que não há. Brenton Strange 20-25 também não chegava. Também não chegava. Brenton Strange tem que sair aqui do IR, porque ele faz 2 semanas a bom nível. É verdade, tem o Jake Ferguson, mas aqui com o Edison, acho que não precisa continuar a ser aposta enquanto este ano acho que já não faz grande sentido, tendo em conta o que se passa nos Vikings. Keane Coleman, falámos dele, um touchdown, apenas 9 jardas e não chega aos 10 pontos. Matthew Stafford, que é com um recorde de 28, acho que é um 28 touchdowns seguidos, sem fazer, sem turnovers. Aqui tem 2 touchdowns e depois desses 2 touchdowns tem 3 turnovers, por isso foi uma tarde muito negativa para o Stafford, pela performance individual e pela derrota contra os Panthers. Evan McPherson, aqui com uma grande performance de kicker, 6 field goals, mais 2 XP, por isso tinha sido aqui uma boa opção para entrar no lugar do Prater. Olha, está aqui a vitória do Tripa Seca, afinal. McPherson no Prater e o Bam Knight no Edison. Já virava o jogo. Estava-me a esquecer aqui deste pormenor, mas é. Ganhou o Meidão, aqui com o Hurts até a ficar bem abaixo, 12 pontos abaixo. 3 touchdowns e 2 turnovers. Passa às 200 jardas, mas porcentagem de eficácia muito baixa. Karen Williams em cima da projeção. O Kanakua, surpresa pela negativa, mesmo aqui conseguindo 72 jardas, mas é o Nakua. E o Nakua já vai com 3 semanas seguidas sem touchdown. Kittle também perde aqui um pouquinho. Também lhe faltou touchdown. Nico Collins, uma das principais jogadas, ele e Rashee Rice. O Collins ficou a 2 jardas da 100 em passe. Ele aqui combinado chega lá, consegue 105. Tem aqui um touchdown em rush. O Rashee Rice quase 40 pontos. Tem 2 touchdowns. Não chega a 100 jardas, porque senão aí aqui é após 43 pontos, pá, quase. Sean Tucker foi a aposta falhada do Meidão, que acabou por não postar o jogo. Ele tem 2 carries para 0 jardas. O Bucky Irving de regresso atira por completo o espaço ao Tucker. Portanto, o Tucker podia ter saído, entrava o DeAndre Swift, quase de certeza que seria o Swift a entrar neste jogo. Ele ou o Led McConkey. E o Blake Corum também tem aqui uma boa prestação. Os dois running backs do Rams até estiveram razoavelmente bem. Um touchdown para o Corum com 80 jardas. O Karen Williams, um touchdown com 70 jardas. Mas o Swift era a aposta ali no lugar do Tucker. 125 jardas, um touchdown. O Led McConkey
que é um pouco abaixo da projeção, mesmo assim também tem touchdown. Mason, alternativo Aaron Jones, 47 jardas apenas. Vamos ver aqui o que é que o Meidão vai escolher para o lugar do Tucker. E não vai ter o Kittle nesta bye, por isso vai ter que entrar um tight end que ele não tem neste momento. Vai ter que o arranjar. Nem sei se já o arranjou. Provavelmente já nos waivers, certo? Vamos ver aqui. Foi buscar o Darren Waller dos Dolphins, que começou razoável na semana 4 e 5. Desde então teve a lesão, muito tempo no IR. Voltou agora na semana 13. Não está mal. Vai jogar contra os Jets, o que é sempre um bom adversário. Por isso, vamos lá ver se será uma boa escolha do gelado. Em princípio, sim. A defesa dos Packers também perde aqui quase 4 pontos. Jason Myers ganha bastante porque teve 2 XP e 4 field goals contra os Vikings. É a mesma pontuação que uma Persa. Portanto, vitória do Maiden. Mesmo aqui com o Sean Tucker inativo praticamente, a conseguir ganhar. E aqui o Tripa Seca a ficar a lamentar-se aqui destas duas escolhas. Uh, mas, em princípio, será favorito no seu duelo de playoffs. Os Cabilhas ganhou ao Shu. Ambos mantêm a posição que tinham. O Shu fica em quinto na Barrota. Os Cabilhas em segundo na Ipiranga. Precisava da derrota do Pompeu que não veio. Uns Cabilhas têm aqui o Josh Allen a fazer quase 10 pontos abaixo, com um touchdown numa pica no início do jogo, tem outro touchdown em rush, já são uns 70 jogos, ou lá o que é, 74 jogos ou qualquer coisa assim, do Allen a fazer um touchdown em rush e outro em passe. Bateu quem é que foi? O Cam Newton, bateu o Cam Newton nesse particular. Brissol também perde aqui 4 pontos. Tem o touchdown, mesmo assim. O Jamar Chase fica em cima da projeção. Ele e Chase Brown estiveram até bem. Chase Brown, 78 jardas, mais 35 em passe. O que faltou foi passe, foi touchdown. Tanto o Jamar como o Brown não tiveram. O Dalton Schultz, 55 jardas, não esteve mal. Mark Andrews perde aqui um bocadinho, mas quase 50 jardas, também não foi ruim de todo. Defesa dos Chargers contra os Raiders, era normal que conseguisse aqui uma pontuação relativamente elevada. Uma pick, 5 sacks ao Gino. O que é que há aqui mais? Jordan Brooks, mais em cima da pressão. O Jesse Bates perdeu um bocadito, uma aposta falhada da minha parte, podia ter jogado o Battle. Eu não confiei no Battle para este jogo, mas 10 picks e força um fumble, por isso devia ter sido ele. Uh, e a surpresa para negativa, Zay Flowers, apenas 6 jardas em duas sessões, não chega aos 3 pontos. O que é que há aqui mais? O Watson podia ter tentado para o lugar do Flowers e dava logo um impulso para 240 pontos. Uh, e é isso, era o battle pelo Bates e o Watson pelo Flowers que fazia a diferença. Aqui o Fairbairn consegue 6 pontos, consegue mais 2 pontos que o Quero Santos, mas há aqui um XP que é bem roubadinho. Isto, e que acaba por ter grande interferência no resultado, porque aquele XP não entrou dentro dos postos, as zebras disseram que sim, e pronto, estragaram o jogo assim, porque isto era menos um ponto, portanto era 5 mais o XP falhado que era duas décimas negativas, portanto era 4, 8, sim. Não era 6 pontos que o Fairbairn devia ter feito neste jogo.
O show teve o Tua novamente a dar aqui uma performance espetacular, com uma pique, 150 jardas apenas, 12 passes completos em 23, contra o Saints. Se ele faz isto contra o Saints, enfim. Ele até tem aqui 2 ou 3 jogos bem decentes. Contra os Patriots, por exemplo, bom jogo, mesmo tendo a pique. Carolina, Baltimore, Atlanta. É Baltimore nem tanto, por causa aqui não tem touchdowns. É, Atlanta é 4 touchdowns. Uh, mas enfim, o Miami tem que passar à frente. Kalmanangai deu aqui uma boa bugada, 130 jardas, um touchdown. Uh, Brock Bowers teve 2 touchdowns, não foi? É isso, com 103 jardas. O Gianti é que ficou bem abaixo, 60 jardas combinadas, média muito baixa de jardas por corrida. O DK Metcalf felizmente não deu lei do ex, 32 jardas apenas. Pittman também muito abaixo, apenas uma recepção. Oronde Gadsden também com o resto dos trens está a perder gás. Está a perder gás, Zen. A defesa dos Patriots duplica. Aqui com um touchdown defensivo do fumble e 2 sacks. E o que é que há aqui mais? Bryce Young no lugar do Tua. Tinha sido uma boa impressão. Bom jogo do Bryce. 3 touchdowns. Passa aos 70 jardas. 15 em 20. Passe. Não é nada de especial, mas está bem bom. E o Godwin no lugar do Pittman, por exemplo, teria sido um bom impulso. Mesmo assim não chegava para a vitória. Seriam aqui mais 30 pontos. Portanto chegava aos 201. Quase 202. E depois aqui 18 mais 15 ficava ali no limite. Já agora podemos fazer as contas se quisermos. Então vamos tirar aqui os pontos do Tua e do Pittman. E vamos somar os pontos do Bryce Young e do Godwin. Portanto, 43,7 mais 18,6. 217. Dava para a vitória por uma décima. O Chu ganhava por uma décima com estas 2 substituições. Incrível. Seria o resultado mais apertado da história da Liga. Ou um dos mais apertados. Seria o mais apertado, porque a mínima. A diferença de pontos mais apertada é de 25 décimas. Uma décima batia o recorde. Incrível o que o Chu podia ter feito aqui neste jogo. Mas deu vitória do Moscambilhas, por isso. Moscambilha segunda Ipiranga, Chu quinto de Alves Barrota. Em primeiro na Ipiranga, assegurou o lugar o Pompeu com esta vitória sobre o Barrinha. O Barrinha vai-lhe doer bastante aquela derrota inesperada contra o Boa Vista. Tal como o Moscambilha se pode queixar da derrota inesperada contra o Cristina. São 2 derrotas que trocam por completo aquilo que era a previsão das buys de cada conferência. Aqui o Pompeu teve o Prescott a perder 8 décimas. Teve o AJ Brown a ganhar 25 pontos. Aqui com 132 jardas, 2 touchdowns. Novamente boa exibição do Brown. Acima das 6 jardas. 3 touchdowns nas últimas 2 semanas. Mas os Eagles a perderem. Devon Achane também chega a casa aqui aos 50 pontos. 184 jardas, um touchdown. A defesa dos Dolphins também explodir aqui para 19 pontos. Com uma pick, um fumble, 4 sacks, ao show.
o Tyler Show. O que é que há aqui mais? O DeMarcus fica um bocadinho abaixo. Tyler Warren também perde aqui um bocadinho, mesmo tendo touchdown, mas apenas 22 jardas. O Josh Jacobs perde 7 pontos e não tem touchdown pela segunda semana seguida. Ainda não tinha acontecido esta época. Teve touchdowns em todas, menos aqui contra Browns. E agora Giants, lesionado contra Vikings. E agora Lions também fica a zeros. De resto, o que é que há aqui mais? No banco, o Joe Burrow, no regresso, 38 pontos e meio, 2 touchdowns, à volta de 50% de eficácia de passe. Hunter Henry, na última semana, podia ter sido uma opção aqui para o lugar tanto do Warren como do Etienne. Kimani Vidal, com uma das principais jogadas dos que ficaram no banco, aqui com um touchdown e 126 jardas. Também podia ter entrado para o lugar do Di Marques, por exemplo. É. Ou era mesmo o Henry no lugar do Warren e o Vidal no lugar do Etienne. Joan Jennings, quase 18 pontos, tem o touchdown, mas fica abaixo dos 20 pontos, por isso não podia entrar para o lugar de ninguém. Foi uma boa semana do Pompeu, que chegou quase aos 260 pontos, mas que beneficia bastante do Barrinha ter aqui dois altos. Um out do Kincaid, que não jogou pela terceira semana seguida, e depois aqui o Amon Russell Brown, que se lesiona logo no início do jogo contra os Packers, no dia do Peru. Tem um alvo, dá cabo do tornozelo, não volta. Por isso, só aqui estão 40 e qualquer coisa pontos em 40 e tal, 50 pontos em condições normais que davam para virar este jogo. De resto, o Barrinha até acabou por discutir bem aqui com o Tala Show. 2 touchdowns, uma pick, um fumble. Passa às 200 jardas. Tem melhor eficácia de passe que o Tua, mas perde o jogo. Jalen Warren perde aqui 10 pontos. Tem o touchdown, mas não chega às 50 jardas. CeeDee Lamb faz aqui uma pequena bugada. Passa a 6 jardas, um touchdown. Cook, mega bugada. Segunda maior, acho eu, da semana. 144 jardas. Isto aqui com touchdown. Caía que nem gingas para o Nelinho. E de resto é Zaire Franklin, aqui com 13 tackles, vai fazer 17 pontos. Defesa dos Ravens a desapontar. Um fumble, um sack, mas só 32 pontos contra os Bengals. Cam Dicker, mais um bom jogo. 4 XP, um field goal, acima de 50 jardas. No banco Ingram, para o lugar do Kincaid. E era o Brown no lugar o Brown no lugar do Brown. O Aliud no lugar do Amon-Ra. Estava para a vitória, salvo erro. Vamos fazer aqui as contas. Portanto, 203.3. Tem aqui o setup. Tem aqui o setup que também dava. 25.75 mais 12 não chegava. Portanto, tinha o setup no lugar do Amon-Ra. Mas com a lesão do Amon-Ra, este jogo morreu. E depois a lesão do Kincaid, a confirmação de mais um out, foi o último prego no caixão. Portanto, Pompeu primeiro na Ipiranga, Barrinha dessa segundo na Luz Barrota. E aproveitou o Chambel, que consegue a vai na Luz Barrota aqui com a vitória sobre o Limoeiro, mesmo tendo errado na escolha de quarterback, que já aconteceu várias vezes. Em cada 5 semanas acerta uma para aí no quarterback da NFC Norte. Caleb Williams, um touchdown numa pick, não passa às 200 jardas, enquanto que o Love teve 4 touchdowns, 230 jardas, foi bem melhor. Eram mais aqui 24 pontos, 23 pontos aliás,
que o Caleb. Aqui no banco também havia o Kyle Pitts, que fazia mais que o Theo Johnson. Ah, Deve ser dos melhores jogos do Kyle Pitts esta temporada. 82 jardas. Só está abaixo aqui deste jogo contra o Washington. O Bucky Irving, no regresso, também fazia mais pontos que o Devin Neal e o Chris Olave. Bucky Irving no regresso, um touchdown, 60 jardas, mais uma interseção. Enquanto que o Olave teve 19,5, um touchdown não chega a 50. E o Devin Neal, no lugar do Camara lesionado, teve 47 jardas mais 22 em recepção. Judkins ganha aqui um bocadinho, fica perto das 100 jardas. George Pickens perde 3 pontos, não tem touchdown. 88 jardas também não fica muito longe da 100. O que é que há aqui mais? No banco, Jaden Higgins, o seu rookie de segunda ronda. Boa exibição contra os Colts, 105 jardas. Apanhou 5 passos que teve. E a diferença neste jogo está muito aqui. 46 pontos da defesa do Seahawks. 4 sacks, 4 picks. Uma dessas picks foi pick 6, que é o touchdown. Um fumble recuperado, por isso é tarde para esquecer dos Vikings, do Max Brosman, e aqui a defesa do Seahawks a aproveitar e bem para esta pontuação, que acho que é, se não é a maior de sempre de uma defesa, anda lá perto. O amigo Cia, que tendo em conta os outros resultados, a vitória do Maiden estava bloqueado no lugar, portanto isto aqui era mais uma vitória pela moral, pelo privilégio de dizer que tinha lixado a vida ao Chambel, mas não conseguiu. Aqui o Mayfield, claramente com as limitações do ombro, completa 18 passes em 28, não tem turnovers, mas tem apenas um touchdown e fica abaixo das 200 jardas. E em corrida, tendo em conta que aqui se lesionou, bem, contra Patriots não teve jardas em corrida, nem contra os Lions, nem contra os Saints. Mesmo assim, 27 jardas em corrida não é mau para quem está com o ombro limitado, mas é. O Mayfield fica bem longe dos 40 pontos e logo por aí começa a desenhar-se a derrota do CIA, tal como aqui o Jonathan Taylor, 32 pontos apenas, 0 touchdowns, segunda semana seguida sem touchdown, o que também ainda não tinha acontecido esta época. Fica perto das 100 jardas. Ele deve chegar ali perto das mil, deve ficar nas 1500, sem grandes problemas. Wendell Robinson, depois da bugada da semana passada, aqui contra os Patriots, a ser muito mais discreto. Tenta Boa Macmillan perde 2 pontos, 43 jardas, tem o touchdown. Terceira semana seguida com touchdowns, 4 touchdowns em 3 jogos. Baixo Tutten também perde 2 pontos, mas tem o touchdown, porque senão fica abaixo dos 10. Kenneth Gainwell também teve um bom jogo semana passada. Este aqui também desapontou. Vamos ver o que é que o CIA podia ter feito aqui. Podia ter entrado o Chuba Hubbard, claramente, ao lugar do Gainwell, que seriam mais 14 pontos, ou 13 pontos e meio. Mas que não chegavam. Por isso, mesmo aqui entrando o Mervyn Harrison no lugar do Tutan, ou do Tutan ou do Robinson, seriam só mais 6 pontos. Portanto, combinados seriam mais. Quanto é que eu disse do Hubbard? Seriam mais 14, 3,5, mais 6 dá 19. 195 não chegava. O Cia nunca ficaria perto da vitória.
Terry McLaurin, olha, está aqui uma boa opção também para entrar. Se calhar que o Terry McLaurin já dava. Se calhar que o Terry McLaurin já dava. Vamos tirar aqui os pontos do CIA, 195. 125. Aí, 6. Menos os pontos do Gainwell. Menos os pontos do Tutan. Mais os pontos do Chuba. E do McLaurin. E já dava. O McLaurin e com o Chuba já dava para você ganhar. Por isso, o amigo Cia vai ter que tirar aqui o McLaurin do IR. Uh, é uma opção difícil. Também com o Mariota é sempre uma questão se vai ser um bom jogo ou não. E agora contra a defesa dos Vikings também não é muito fácil. Mas, por exemplo, depois aqui Giants já seria uma boa opção. O McLaurin. Uh, e é isso. Lá está, estamos a falar de defesa dos Vikings. Ganhava aqui 6 pontos em relação aos Steelers também. Era outra opção para o Cia ficar mais perto da vitória. Mas não aconteceu, por isso o Chambel vai. E então vamos já às jogadas e fechados da semana, antes de passar às importantes classificações e playoffs. Defesa do Seahawks, o líder, 33 pontos à maior. Monangai também está aqui. Vidal, Swift ficaram no banco. Brown, do Pompeu. Ertz também no banco do Capi. Robinson e Williams, titulares. E Chuba Hubbard é a última bocada acima dos 20 pontos. Fechados, a lesão do Sam Brown. Njigba, menos 28. Depois temos aqui com também ainda acima dos 20 negativos. Rogers, Darnold. O Rogers aqui tem, perdão, estou a fazer as neiras já. O Rogers tem que aparecer aqui à laranja por causa da lesão no punho, que acabou por entrar o Rodolfo. É Darnold, Tugavailoa, Jackson, Flowers. Portanto, há aqui 4 quarterbacks e 3 wide receivers com 20 pontos negativos ou mais nos fechados. Tabela semanal. Temos aqui 6 bugadas para o Barrinha, que mesmo assim não dão para a vitória. 5 do Chu, 5 do Moscambilhas e 5 também do Dr. Luís. Nos fechados temos 9 do Chu e do Parobé, 8 do Cincinnati, do Cristina e do Barrinha. No top da época temos 61 bugadas para o Pompeu e 59 para o Packers. Maiden ali mesmo à porta com 58. Bichados, Chu já está muito perto dos 100 bichados. E o mais perto que se encontra aqui é o Samuel. O Cristina que está com 83. O resto ainda está tudo abaixo dos 80. Tripa Seca com 79 está perto. O Cincinnati e o Boa Vista também estão ali já à porta dos 80. Mas Chu claramente destacado nos fechados. Uma visão rápida pela classificação geral, só para dar conta aqui de dois pormenores. Primeiro, é a média de pontos marcados que está em 214. E depois aqui o que seria o cenário caso no final da temporada regular fizéssemos os playoffs pela tabela geral. Portanto, se não houvesse diferenciação entre conferências, teríamos na mesma Packers em primeiro, Pompeu em segundo, Barrinha em terceiro. Isto por causa do head-to-head, porque o Packers ganhou os 2 jogos, ao Pompeu e ao Barrinha. O Pompeu ganhou ao Barrinha, por isso ficaria em segundo, enquanto que o Barrinha perdeu com os outros 2 adversários, por isso ficaria em terceiro. Para o B ganhou o head-to-head ao Moscambilhas, no único jogo entre eles, ganhou 261,5 contra 241, por isso ficaria em quarto, Moscambilhas em quinto,
Maiden em sexto porque ganhou ao Tripa Seca nesta última semana. Limoeiro oitavo, Smiles nono. E depois neste quíntuplo empate de 3 vitórias, 10 derrotas, o Shu tem o melhor recorde entre eles, 3 vitórias, uma derrota. Portanto, ficaria aqui em décimo. O Cristina do Samuel, uma vitória, 3 derrotas, ficaria em 14º e último. E depois aqui teríamos todos com 2 vitórias e 2 derrotas, Capi, Barros e Boa Vista. Seguiria-se o critério de recorde contra a mesma conferência. O Capi está a 2-4, portanto ficava em 11º. Barros e Boa Vista, como estão 1-5 contra a mesma conferência, decidia-se pelos pontos. E então aí o Boa Vista ficaria em 13º, ao contrário do que temos atual, que é o Burrows atrás do Boa Vista. Mas como o Burrows marcou mais pontos, ficaria à frente do Diogo. Portanto, o cenário seria igual, estes dois com bye, mas depois seria Barrinha contra o Cristina, para o B Boa Vista, Moscambilhas Burrows, Maiden Capi, Tripa Seca Chu e Limeiro Smiles. Portanto, havia aqui alguns duelos que se repetiriam. Mas vamos àquilo que de facto se passa, que é a divisão entre conferências. E então, na Alves Barrota, temos aqui os Muniz Pacas do Chambel com a bye week, graças ao head-to-head contra o Barrinha. O Parabé fica em terceiro, Tripa Seca quarto. Depois temos aqui o triplo empate com 3-10, mas como já tinha falado a semana passada, o Samuel já estava fechado em sétimo porque tinha perdido os 2 jogos contra Chu e Capivaras, e o Chu tinha ganho o jogo contra o Capi, por isso teria sempre vantagem em caso de empate. Portanto, fica Chu em quinto, Capi em sexto, Samuel em sétimo. Na Ipiranga, que a entrada para a semana 13 estava mais confusa, acabou por ficar tudo bem mais simples. Pompeu ganha, por isso, bye week. Moscabilhas ganha segundo. Maiden ganha terceiro. Limoeiro perde quarto. Smiles ganha, assegura o quinto. Boa Vista e Cincinnati perderam, ficam com o mesmo recorde, mas o Boa Vista ganhou ao Barros durante a época, portanto leva ao head-to-head e fica Diogo em sexto, Cincinnati em sétimo. Então este é o cenário dos playoffs. Ainda não troquei aqui, estúpido. Houve esta mudança. Portanto, o Chambel com a Bay na Aljubarrota. O Barrinha joga contra o Cristina. O Parabéns Lucas contra o Capi. E o Tripa Seca joga contra o Show. No outro lado da tabela, Pompeu com a Bay. Moscabilha joga contra o Barros do Dr. Luís. Maiden Boa Vista e Limoeiro contra o amigo Smiles. Isto funciona em termos de. Aqui. Isto funciona em termos de playoffs, tal como na NFL. Portanto, o primeiro, que será o Packers, que já se pode meter aqui, tal como aqui o Pompeu, vão jogar contra a equipa que ganhar na wildcard, que tiver a pior seed. Por isso, se o Cristina ganhar o Barrinha, por exemplo, fica logo decidido que será Packers Cristina. Se não, vai jogar contra ou o Capi ou o vencedor deste jogo. Da mesma maneira que o Pompeu, se ganhar o Burrows, joga contra o Burrows, se não, joga contra o Boa Vista ou contra o vencedor do Limoeiro Smiles. Enquanto depois a segunda seed mais alta que ganhar, a seed mais alta que ganhar no wildcard, joga contra a segunda seed mais baixa da wildcard. Portanto, é tudo igualzinho à NFL. Pois aqui na Liga dos Últimos é um pouco mais complicado, por isso, à medida que os encontros forem sendo encontrados, eu explico. Portanto,
mas será aqui, pronto, a percentagem, a seed mais alta do wildcard que perder na Luz Barrota joga contra a seed mais baixa da Ipiranga e o contrário. E a seed mais alta da Ipiranga contra a seed mais baixa da Luz Barrota e depois a seed restantes jogam entre si também. É, depois aqui na Liga dos Últimos é logo a ronda 1, pronto, vai ser já entre conferências. Outro cálculo que já está feito é o Strength of Victory, a percentagem de força de vitória que cada um teve ao longo da temporada regular. Portanto, para os novatos poderão estar a ver isto pela primeira vez, o Strength of Victory é basicamente a soma dos recordes das equipas a quem ganharam ao longo da época. Portanto, por exemplo, aqui o Packers, fazemos a soma de todas as equipas a que o Packers ganhou. Portanto, a soma de vitórias combinadas e a soma de derrotas combinadas. Isto está a percentagem de vitória, de força de vitória que eles tiveram. Aqui o Samuel tem uma percentagem de Strength of Victory positiva, porque ele ao longo da fase regular tem apenas 3 vitórias, mas 2 delas foi contra o Maiden e o Moscambilhas, que tiveram um recorde positivo. Daí este 513, que é o mais alto. Depois em segundo está o Seattle Barrinha, teve um Strength of Victory de 44,6%. Em último está o Team Show, que tem 3 vitórias e todas elas foram contra equipas que também acabaram com 3 vitórias. Não teve nenhuma vitória do Smiles para cima. Daí este ranking bem baixo. E é isso. Do top de seeds, claramente o Tripa Seca e o Limoeiro a serem as fraudes, entre aspas. Entre aspas, porque acabaram nos 4 primeiros das suas conferências, mas têm percentagens de vitória bem baixas, abaixo dos 35%. Enquanto, por exemplo, aqui, se nós já falámos, mas Maiden, Moscambilhas, o próprio Boavista também aqui, que é o oitavo, com o oitavo melhor SOV, acima dos 40%. São boas percentagens. E este critério aqui será um dos usados depois para a lotaria. Os 10 times que entrarão na lotaria, um dos critérios é precisamente este ranking da força de vitória. Olhando então mais em pormenor para esses duelos de playoffs, até para ver o que é que há aqui de bye weeks. O Burrows tem aqui o Herbert questionável, mas em princípio foi submetido a uma cirurgia, mas em princípio não vai perder jogos. Ele, pelo que estou a ver, tem a bye dos Panthers e do Fitzgerald, o kicker dos Panthers. Por isso vai entrar os Chiefs e vai ter que arranjar outro kicker. Enquanto que o Moscabilhas não tem ninguém em bye, além do Neighbors que está lesionado. O Smiles Limoeiro tem. O Smiles não vai ter o Andel Robinson. Smiles não, o Limoeiro não vai ter o Andel Robinson, é isso, está aqui vai. Nem o Tetavon Macmillan, nem o Barragalas. E o Chubaber também não, por isso vai ter que fazer aqui algumas alterações. Harrison talvez entre. Higgins, vamos ver se está de regresso. Yeah. O Smiles não vai ter a defesa dos Niners. Portanto, no banco também não tem nenhuma defesa. Vai ter que ir buscar aí. E é só isso. Capivarazuquis. O Capi não vai ter o Ramondre Stevenson. O que também pode não ser grande problema. Não vai ter o Purdy. Nem o Adibo. O resto é. A Marion Hampton ainda não deve ser esta semana que volta? Talvez sim.
Talvez esta semana ou a próxima já volte o Hampton. Enquanto que o Parobé não vai ter o Drake May, por isso é que está o tiroide Taylor a quarterback. Tem Ben Anderson também fora. E é isso. Ele já está aqui com. Já vai ter o Jetta, já ativou o Jetta. Perigoso. Tem o Charbonnet, tem o Dicker. Está a deixar a Brian Thomas, Troy Franklin e Carimante no banco. Carimante talvez, bem, é contra os Texans. Mas ele está em boa forma. Talvez fosse de aproveitar. Boa Vista Maiden. O Diogo não vai ter o Okereke, a defesa dos Giants e o Matt Gay. Já não o tem há várias semanas. Uh, Aliás, ele esta semana teve contra os Browns. Uh, mas já o mandaram de volta para Practice Squad, por isso deve estar a voltar ao Pinheiro. Vamos ver. O Diogo vai ter que fazer mais essa alteração. Keishan Booty também não vai ter, nem o Abdul Carter. Podia ser a alteração óbvia para o lugar do Akereka, mas são os dois do Giants. O Meidão não vai ter o Kittle, tal como já referenciámos. Ele já tem aqui o Kobe Parkinson na Tyrant. Não é o Waller, é o Parkinson. E é isso, não tem mais ninguém em baixo. Samuel Barrinha, o Samuel não vai ter o Tyler Tracy, nem o Marco Jones. E também tem o Douglas e o Sanders no banco. Enquanto que o Barrinha não vai ter. O Darnold está questionável. Em princípio joga, vamos ver. Kincaid continua a dúvida. Rico Dowdle fora, vai ter que entrar aqui alguém. Vai ter que entrar Sutton ou Brown. Serão as duas maiores hipóteses. Daniels, em princípio, vamos ver se volta esta semana. Seria aqui uma boa opção para o lugar do Tyler Show. Sam Brown, como é que está esta lesão? Em princípio vai sentar. Portanto, Barrinha sem Dowdle e sem Brown, e dependendo aqui do que aconteça com o Kincaid, vamos lá ver. Cuidado, Barrinha. Chu, tripa seca. O Chu não vai ter a defesa dos Patriots, não vai ter o Parsol nem o Bryce Young. Enquanto que o PV será que está safo de baixo? Parece. Tem aqui o Brenton Strange no banco, que pode subir. Mas o PV parece estar em boa posição para ter um time na máxima força. E então, falando novamente das baixas desta semana, que são os Patriots, os Giants, os Niners e Carolina. Numa semana que começa esta quinta-feira, noite de quinta-feira, com Cowboys Lions. Uh, Domingo à tarde temos aqui um Bengals Bills, Burrow contra Allen, sempre entusiasmante. Commanders Vikings, vamos ver o que é que os Vikings fazem, que opção tomam para quarterback, se volta ao Nine, se continua a confiar no Brosmer. Eles já dispensaram o Reader, Desmond Reader da Practice Squad, por isso não sei o que é que os Vikings estão a pensar para este ano, enquanto que os Commanders também estão praticamente fora, ainda não matematicamente, mas já é muito difícil chegar aos playoffs, por isso não sei que sentido também faria o regresso do Jaden Daniels. Dolphin Jets, bela pelada. Saints Buccaneers, Colts Jaguars, bom jogo. Colts numa ligeira crise. Steelers Ravens, sempre bom jogo para a porrada. Rams Cardinals também não deve ter grande história, tal como o Broncos Raiders. E está aqui o Bears Packers também na noite de tarde, noite de domingo. Bom duelo que pode decidir o título da NFC Norte. E depois Texans,
Chiefs na noite de domingo. Jogo muito, muito importante para os Chiefs. Agora são quase todos até ao fim. E Eagles Chargers, bom jogo também na segunda à noite. Falta falar da Liga do Pompas. Semana 13 tivemos duas apostas no Chargers, uma em Miami, outra em Jacksonville. Acertaram todos, continuam todos ativos. Luta renhida. Enquanto que nos Pick'ems, Purdy Gold continua na frente do Chambel por duas picks. Samuel 127, Moscambinha 124, Pompeu 123. Portanto, continua claramente aqui top 2, bem definido. E depois a luta pelo terceiro lugar também aqui com 3, 4 picks de diferença. E chegamos ao final da semana 13, aquela que foi a semana do Peru de 2025. Entramos agora nos playoffs, na fase de todas as decisões, em que cada vitória deixa mais perto do título e cada derrota nos deixa arredados e a lutar pela lotaria. Por isso, estejam com muita atenção às vossas escolhas, aos altos e aos questionáveis que têm por aí. Tenham cabeça, tenham um bom julgamento. Por favor, tenham os times na máxima força, mexam na free agency, reforcem-se, tornem isto competitivo e bonito para as 5 semanas que faltam, ou 5 não, 4 semanas que faltam, 14, 15, 16 e 17. Por isso, boa sorte a todos, comprimido debaixo da língua e vamos a isto.